Estando nos nossos lugares. Muito bom estarmos juntos. Capítulo 24 do livro de Lucas é o momento que Jesus está se despedindo dos discípulos. Então Jesus morreu, ressuscitou e agora ele estava voltando à sua residência celestial, e aqui ele estava se despedindo dos discípulos. Então, a partir do versículo 50, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 50, diz: Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Então aqui diz que eles estavam o adorando. E depois que eles o adoraram, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém. Tem um motivo dessa alegria. O nosso Jesus Cristo, ele está vivo. Amém? Ele ressuscitou, ele não ficou morto, ele ressuscitou, está à destra do trono de Deus. E quando os discípulos se depararam com essa realidade, de que eles estavam ali diante de um Deus que é vivo, um Deus que morreu na cruz e foi ressuscitado, eles o adoraram. Então, assim, é um convite para nós aqui nessa manhã. Vamos adorar a Jesus, porque Ele ressuscitou. Ele está à destra do trono de Deus. E esse é o grande motivo para nós o adorarmos, com alegria. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Vamos colocar as nossas vidas diante desse Jesus que é ressurreto. Não é um Jesus morto, não é um Jesus que perdeu, é o Jesus vitorioso, que está diante do trono de Deus. Amém? É esse Jesus que nós adoramos. Jesus, nós adoramos ao Senhor nessa noite, nessa manhã, Senhor, ao costume. Porque o Senhor é esse Deus que deu a sua vida por nós, Pai. É o Deus que ressuscitou. É o Deus que está à destra do trono do Pai Celestial. E é esse Jesus que nós adoramos nessa manhã. Deus, recebe a adoração do Teu povo. Nos dá alegria, Senhor. Nos dá ânimo e júbilo diante do Senhor. Diante de quem é o Senhor, Deus, que é esse Deus todo-poderoso, que não ficou morto, mas ressuscitou. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos nessa manhã. Amém? Vamos adorar Jesus. Vem, essa é a hora da vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai.
aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, vem. Aleluia. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Aleluia. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra.
te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Nós proclamamos nessa manhã que Jesus é o Rei da Glória. Deus, faz criar raízes no nosso coração essa verdade eterna, Senhor, do seu reinado, Deus, não só sobre a terra, mas sobre todas as coisas, Deus. Jesus, nós declaramos isso nessa manhã. O Senhor é o Rei da Glória. Aleluia. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministrar.
teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Nos prostramos e a coroa colocamos aos pés de Jesus, na beleza de sua graça e amor, aos pés de Jesus clamamos: Santo, 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 clamamos: Santo, 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 clamamos: Santo, 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 é o nos prostramos e a coroa colocamos aos pés de Jesus, a beleza de sua graça e amor, aos pés de Jesus clamamos: Santo, 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 clamamos: Santo, 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 clamamos: Santo, 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 é o Cordeiro. Santo, 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 clamamos: Santo, 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 clamamos: Santo, 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 é o Cordeiro. Santo, 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 clamamos: Santo, 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 clamamos: Santo, 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 Aleluia. Tu és santo, Senhor. Nós te coroamos nesta manhã mais uma vez, como cantamos. Ai, as coroas das nossas vidas nós colocamos aos teus pés, porque só o Senhor é o Rei. Jesus, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Nós te adoramos, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se sentar.
Amém. A gente vai passar rapidamente por os avisos. Hoje é um dia importante, amém? Então, para as irmãs, às 3:30 da tarde, aqui no salão, é o chá da Maeli, tá? Então, é importante que as irmãs venham, porque vai ser um momento de comunhão das irmãs, e também nós estaremos recebendo pessoas de fora, né? Então, tem a família do Mateus, né? Tem algumas irmãs lá de Piracicaba, então, é importante que as irmãs estejam aqui, amém? A Fernanda deixou um recado aqui que se você trouxe aquela foto que ela pediu, você pode estar entregando para ela hoje, tá? Então, você tem certeza que os irmãos trouxeram as fotos aí, vocês podem estar entregando para a Fernanda. Tá surgindo coisas aí, culto. Tá, mas o próximo aviso importante é o do chá do Tom. Né, do Tom e da Carol, no próximo domingo, lá no Recanto Aliança. Então, toda a igreja está convidada, né, Márcia? Então, estaremos lá juntos, celebrando esse momento pré-casamento aí do Tom e da Carol. Amém? Antes de estar passando para a palavra aí, a gente vai estar tocando uma música que tem um pouco a ver aí com o que vai ser ministrado. Tem uma canção que nós cantamos aqui hoje, que foi a segunda, que é aquela Todo Poder Te Foi Dado, certo? Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Por que nós cantamos bastante essa música aqui? Talvez os irmãos não entendam muito, mas ela foi escrita por um irmão que chama Daniel de Souza, né? Na verdade é Daniel Souza, mas no Brasil ficou conhecido como Daniel de Souza. E esse irmão, ele faz parte do nosso movimento. Talvez você não saiba disso, mas essa igreja aqui, essa congregação, nós somos ligadas e vinculadas a muitos irmãos aqui no estado de São Paulo, através da vida do Jamê, e também irmãos no Brasil inteiro. E o Daniel, ele faz parte desse grupo de irmãos. Então, quando nós vamos para os encontros onde reúne as igrejas, as lideranças, a gente sempre vê o Daniel lá no meio, porque ele faz parte do nosso movimento, junto com o irmão Asaf Borba. Então, talvez os irmãos não saibam disso, mas esses irmãos que escreveram tantas músicas que abençoam a igreja, eles fazem parte do nosso movimento. E por que eu estou falando isso? Porque a maioria das músicas que eles escrevem, eles usam muito a Bíblia como fonte da música, tá? Você não vai ver muita coisa fora assim do texto bíblico. Então eles pegam o texto bíblico e transformam aquilo ali em música. Por isso que nós, né, aqui na nossa tradição, se eu puder chamar assim, tradição musical aqui da igreja, nós temos muitos louvores dos irmãos Asaf, do irmão Daniel, e tem uma música que nós cantamos aqui, que vai ser, acho, o tema da palavra hoje, que é a composição do Daniel, e tem uma verdade eterna na música, né? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Os irmãos podem cantar. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a caminhada é grande demais. Toda
tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Aleluia. Por que essas músicas, principalmente desses irmãos, elas são importantes? Porque eles escrevem aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos nisso. Amém? Somos a igreja do Senhor. E somos usados como mãos, pés, boca, para fazer a obra de Deus aqui. Amém? Amém. Estenda a sua mão. Senhor, nós pedimos que este momento da palavra, Deus, seja o Senhor falando conosco, Deus. Amém. Comunicando aquilo que o Senhor quer trazer a cada um de nós através do Teu Espírito, Senhor. Nós ficamos humildes diante da Tua presença, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto de falar acerca da igreja, a igreja como corpo, principalmente no dia da ceia, né? Porque as escrituras dizem, né? A escritura que a igreja é o corpo de Cristo, amém? E hoje nós cantamos aí, se a gente observar os cânticos, a gente vai ver que falamos de pés, falamos de cabeça, né? E a Bíblia usa o corpo como metáfora, né, para explicar a igreja, né? A igreja, ela não é um amontoado de pessoas. Ela não é um clube, né? A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Você crê nisso? E quando nós tomamos a Escritura, a gente percebe em várias cartas que Paulo ressalta a igreja como corpo. E como isso é importante, né? Então, fala assim que somos muitos, mas somos um só corpo. E quando nós entendemos essa questão do corpo, a gente olha para o nosso corpo, a gente vê como nós funcionamos. Amém? Às vezes a gente não dá muita importância em perceber a mão, os olhos, os pés, né? Os membros do nosso corpo, quanto eles são importantes. E Paulo usa exatamente o corpo em diversas cartas suas, Efésios, Romanos, Coríntios. Ele usa o corpo para explicar a igreja, né? Sendo a igreja o corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça da igreja. Porque nós precisamos viver num lugar onde a gente entenda o que está sendo feito, o que nós somos, qual é o propósito da nossa existência. E quando nós entendemos isso, a igreja como corpo, a gente vai também encontrar os dons do Espírito Santo. Qual é o dom que Deus tem colocado na minha vida?
Porque é através dos dons que nós vamos servir a igreja. Nós percebemos aqui que nós falamos, todo joelho se dobrará, né? Toda língua confessará. Está falando de um corpo vivo, né? Todo joelho se dobrará. E é importante esse entendimento, essas funções, porque durante a nossa caminhada, nós precisamos dobrar nossos joelhos, não é? Nós precisamos nos prostrar diante da verdade das Escrituras, diante da verdade que é a mensagem do Evangelho. Então, eu preciso pensar nisso, nós vamos pensar nisso, porque nenhum de nós vive na igreja sem uma função. Cada um de nós, sejamos mãos, pés, olhos, nós temos uma função para o corpo, porque o nosso corpo não vive perfeitamente sem uma mão, sem um pé, né? Nós temos dificuldades, cada um de nós vamos ter dificuldade se arrancar os nossos olhos, né? Se a partir de amanhã a gente não enxerga mais nada. Já pensou? A gente ia continuar vivendo, mas sem poder ver. Deve ser muito ruim, né? Não é? Se uma perna nossa fosse cortada, arrancada, a gente ia ter que usar uma muleta, uma perna artificial. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Né? Uma perna artificial. Então, nós pensarmos a igreja como corpo é super importante. Amém? Vamos abrir no capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. No versículo 5, diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu não sei qual o que cada um é. A gente deve descobrir o que cada um, se nós somos braços, mãos, se nós somos pés. Aí você tem que pensar, o que eu sou nessa igreja, nesse corpo, nessa parte do corpo? Qual é a minha função? Né? Somos muitos, mas somos membros de um só corpo e somos membros uns dos outros. Não é? Essa igreja parece que existiu lá em Atos dos Apóstolos, né? E qual é a função? Qual é a função? Voltando atrás aí no versículo 4, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Interessante pensar assim, né? Qual a minha função? O que eu vou fazer para o bom andamento do corpo, desse grupo, dessa parte do corpo, dessa igreja? Qual é a minha função? Eu não sou o corpo sozinho. Nós não somos, nenhum de nós é uma totalidade. Nós somos membros desse grande corpo, que é o corpo de Cristo. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade que precisa ser martelada na nossa cabeça, para que a gente descubra qual é o meu dom. O que eu faço melhor. Né? Porque você sabendo o que você faz melhor, você vai trabalhar isso para fazer muito mais melhor.
não é? Você descobriu, é isso que eu faço? E é interessante pensar que nós não somos um só membros, né? Nós somos vários, e cada um tem uma função. E quando a gente descobre a nossa função, fica mais fácil de caminhar. Todos nós devemos servir o Senhor nesse grupo de pessoas. Não nesse lugar, vim aqui para nós viemos só uma vez por semana, mas na cidade, uns moram num bairro, outros em outros, mas a igreja precisa ser atendida por cada um de nós. Você, como membro deste corpo, precisa estar ligado a Ele, com uma responsabilidade. Qual é a minha parte? Porque lá em Efésios diz, cada um fazendo a sua parte. Então é interessante a gente descobrir qual é a minha função nesse corpo, né? Romanos 12, 6, ele vai dizer assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, aí, nós temos diferentes dons. Amém? A gente se complica quando a gente quer fazer tudo, né? Eu faço de tudo, né? Em todo lugar eu estou lá fazendo também. É assim na nossa vida pessoal, cotidiana. Quando a gente faz de tudo, no fim alguma coisa fica não tão bem feita, porque a gente se acumula muita coisa e faço aquilo, faço tudo, e no fim não dá muito certo, né? Então é bom a gente poder entender que na igreja cada um tem uma função, e é importante que cada um descubra a sua função e faça a sua função, porque todos nós devemos ser ativos, porque o corpo é um organismo vivo. Amém? Nós somos vivos. Se mexer com o dedinho, alguma coisa, fincar uma agulha para tirar um pouquinho de sangue, já mexe com ele. Não é? Os glóbulos brancos já vão lá naquele lugarzinho para fechar aquele vazamento. Não é assim? Então, o corpo é para ser cuidado por todos os membros. As mãos, né? Já pensou se a gente não tem as mãos para tomar banho? Né? A gente entra no chuveiro, como é que eu vou mexer o meu cabelo, passar o meu shampoo se não tem as mãos? Não é? Não vê como é difícil? Eu não sei como que faz isso, não é? Mas é difícil, não é? Então, a mão tem uma função tremenda. Os pés, os nossos pés, eles são extremamente importantes. E os pés na igreja, ele é de suma importância, né? Nós vimos aí, somos teus pés, somos tuas mãos, né? Somos teus pés, somos tuas mãos. Então, a gente tem que nós precisamos nos apegar a essas verdades. Vamos ver em Hebreus, capítulo 2. A noção de corpo, o entendimento de corpo, o princípio, o fundamento da questão de que somos o corpo de Cristo, essa é uma verdade eterna. Quando a gente não entende isso, a gente fica fazendo... O que a gente precisa fazer para caminhar? A gente precisa fazer eventos, a gente precisa fazer espetáculos para tentar mexer com o todo, mas não é isso que Deus quer. Nós caminhamos, nós andamos por meio das verdades do Evangelho. Amém?
Quando nós entendemos o Evangelho, ela se torna uma verdade para nós. E é por isso que nós precisamos andar na verdade, porque senão nós não chegamos lá na frente. Então, no capítulo 2 de Hebreus, diz assim: por esta razão, no versículo 1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Amém? A verdade do corpo é uma verdade que nós constantemente temos proclamado. Amém? Você já tomou isso para você como uma verdade absoluta? Amém? Essa é uma verdade, esse é um fundamento, esse é um princípio, né? E ele fala, nos apeguemos com mais firmeza. Você pode apegar alguma coisa, mas não com muita firmeza. Mas a Bíblia recomenda que você pegue esta verdade com mais firmeza, com mais intensidade, não é? E aí diz assim, para que delas jamais nos desviemos. Amém? A verdade do Evangelho que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade. Amém? Que ele derramou seu sangue por nós, que ele nos comprou pelo seu precioso sangue. Essa é uma verdade absoluta. Eu não preciso inventar coisas para mover a igreja, para mover nós. Nós precisamos crer nas verdades que nós temos ouvido, como fundamento. Eu quero participar deste corpo, dessa parte do corpo, eu quero ser responsável por ela, eu quero fazer a minha parte. Amém? Amém? Bem ouvido? Vai apegar com mais firmeza? Porque se eu não entendo essas verdades, a minha vida vai ser mais ou menos. Não é? Quando eu não entendo uma coisa muito bem, e você pode não entender uma coisa muito bem, mas você pode trabalhar no seu coração essa verdade para que ela seja um fundamento mais amplo na sua vida. Porque nos dias da dificuldade, o que nos resta? Nos apegarmos às verdades, ou voltarmos às verdades ouvidas. Amém? Então, aqui fala que nós devemos nos apegar com mais firmeza, e para que dela nunca, jamais nos desviemos. Certo? Então, eu queria falar só um pouco a respeito da função dos pés. Amém? Acho importante os pés como membro desse corpo, não é? Lá em Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, no versículo 15, versículo 14, vamos fundamentar melhor, no versículo 12 até o versículo 15, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, então a igreja é um corpo só, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Essa é uma verdade que você e eu, a gente tem que nos apegar bem a ela, com firmeza, para ensinar os que não têm essa convicção. Amém? Quando você for trabalhar na igreja, na casa, você vai transmitir essa verdade, não é? Amém? Todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Amém?
Então, nós somos corpo de Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Então, quando nós batizamos nas águas, depois nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos batizados, introduzidos na igreja como corpo, né? Aí, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, do Espírito Santo. Amém? Então, a verdade do Espírito Santo é uma verdade que eu tenho que me apegar a ela, a função, a presença do Espírito Santo, com mais firmeza, para que jamais eu me desvie dessa verdade, que por meio do Espírito Santo nós somos guiados. Amém? Os nossos pés, os pés da igreja, vai caminhar segundo a direção do Espírito Santo. Amém? Porque também o corpo, versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? E aí no 15, e se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Às vezes a gente não tem muita clareza, e a gente quer fazer o papel de mão, né? E às vezes a gente quer fazer o papel de olho, né? Mas aí, quando isso não dá muito certo, a gente fala, não pertenço aqui, não faço parte daqui, não faço parte desse grupo, dessa igreja, não está batendo a minha visão, né? Mas, se o pé disser, porque não sou do corpo, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Amém? Então, nós somos pés ou mãos, e queira ou não, nós fazemos parte do corpo. Mesmo que muitas vezes não está dando muito certo conforme a gente acha, né? Porque é um dom, né? É um dom. Aí já falou, não vou fazer parte daqui. Não, mas pode fazer parte, pode se apegar com mais firmeza, porque você tem um dom que Deus está derramando sobre a sua vida, para você praticar esse dom na igreja de maneira correta e bem-aventurada, e fazer parte do corpo de Cristo. Amém? E o pé, ela tem uma função maravilhosa, né? Eu vi uma vez num outdoor que dizia assim, que a função dos pés é levar a mente passear, né? Porque tudo começa na nossa mente, né? A gente enxerga coisas, vê coisas, curte lá o Booking, né? Os anúncios de hotéis, de lugares, e vejo que muita gente curte. Eu falo assim, eu queria ir lá, mas se você não tiver pé, é difícil você chegar lá. Os pés têm uma função importantíssima na questão da igreja. Porque Isaías 52 nos diz que quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, e diz o teu Deus reina. Então é o pé que tem essa palavra em cima dele, né? Que os pés de quem anuncia coisas boas, que diz o teu Deus reina, são pés formosos. Né? Pensou nisso? São pés formosos. É isso que embeleza os pés da igreja, ela anunciar que Deus reina, que Jesus Cristo vive para sempre, que Ele é o sacerdote eterno,
porque derramou o seu sangue e ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Ele não é aquele sacerdote de antigamente que oferecia uma oferta por causa dos seus pecados e depois pelo pecado do povo. Ele ofereceu a si mesmo, ele entrou no Santo dos Santos, ele derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados e formou uma nova aliança no seu sangue. Agora nós somos parte do seu corpo. E isso é precioso. Em Efésios, capítulo 1, vai falar de uma função dos pés. No capítulo 1 de Efésios. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Um parênteses aqui, eu vou prosseguir no texto, mas um parênteses aqui, diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Essa parte aqui, quando fala fazendo menção de vós das minhas orações, esse é um dom que todos nós podemos exercer, que é o dom de abençoar. Diz que a função das mãos é abençoar. E você sabe que as mãos têm uma função tremenda, né? De ajudar, de pegar as coisas, de entregar as coisas. A mão tem uma função tremenda, né? Se você não tivesse mão, você ia ter que fazer alguma coisa, um auxílio de alguém, mas a mão você coloca no bolso, tira o dinheiro, doa, emprega o seu dinheiro. A mão abençoa, e a função maior da mão na igreja é abençoar. E abençoar, todo mundo pode abençoar com a oração, o seu irmão, a igreja como todo. Talvez você esteja abençoando somente a sua casa, mas a oração abençoa todos os que você conhece. Todas as pessoas que você conhece no seu dia a dia, onde você está integrado, está conectado, você pode usar a oração como extensão da sua mão, abençoando todos que você conhece. Amém? Você pode estender. De manhã, quando você acorda, você vai fazer as suas orações, você vai orar por todas as pessoas que você conhece. Amém? Todas aquelas que fazem parte da sua vida. Amém? Que vão lá no seu negócio, lá comprar ou fazer alguma coisa, precisar de você. Você estende a sua mão, você reconhece diante de Deus essas pessoas e ora por elas. É uma coisa tremenda. Amém? Você pode orar. É uma função da mão. E, seguindo aí o versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do vosso coração. Olhar, estender o olhar, os fundamentos da igreja, você pode iluminar o coração de pessoas. Amém? Amém? Quando você leva a palavra, quando você leva o princípio, você está iluminando as pessoas. E versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder? Nós precisamos conhecer essa grandeza suprema do poder de Deus, né? Segundo a eficácia da força do seu poder. Há um poder em Deus, há um poder em Cristo, e esse poder precisa agir
no meio nosso, no nosso meio e no entorno de onde a gente estiver colocado, seja no trabalho, seja na nossa casa, no nosso bairro. E diz, a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, você imaginar que a morte de Cristo, a sua ressurreição, isso deu a ele poder sobre todo nome que imaginar na terra, todo nome que você conhece, todo nome que você não conhece, que vir a conhecer, está debaixo do poder de Cristo. Talvez a gente não enxergue ainda e não veja isso, mas todas as coisas existentes, quer no mundo visível, quer no mundo não visível, está colocado debaixo do poder de Deus. Amém? Por isso diz aí, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A política, a educação, todas as coisas. Está debaixo do poder dele. A gente não está enxergando, mas ele detém todo o poder. E diz o 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Amém? Então, todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor, no qual a igreja é o seu corpo. E como corpo, ela tem que ter essa visão de que todas as coisas estão debaixo dos seus pés e nós somos o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo, membros deste corpo e tudo está debaixo dos pés da igreja. Amém? A gente pode não ver, enxergar essas coisas, mas nossa função é pisar todo o poder do inimigo. Lembra quando fala lá, né? Pisar todo o poder do inimigo? E diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? É muita coisa, né? E eu vou fechar aqui com Lucas capítulo 10. O versículo 3 a 5, 3 a 6. Vamos melhor, 3 a 7. Então, diz assim, Jesus disse isso, ide, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus tinha enviado os discípulos de 2 em 2 para anunciar nas cidades por onde ele ia passar, né? E aí ele faz uma recomendação no versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. E se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus.
Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, quando Jesus ensina isso, ele fala que nós devemos entrar nas casas e dizer: paz seja nesta casa. Por que isso? Porque o que mais o mundo precisa é de paz. O que mais os corações precisam é de paz. Não é essa paz que, tudo sossegado, de boa, não estou nem aí com Deus, não estou nem aí com a espiritualidade, não estou aí nem com nada. Não é essa paz, é a paz verdadeira. Porque o único ser no universo que pode dar paz é Deus. Não é? Já pensou nisso? Somente aquele que nos criou pode dar verdadeira paz. E essa função é a função dos pés. Às vezes o negócio dá ruim, sabe por quê? Porque a gente não ora. A gente entra nos lugares como a gente se fosse todo poderoso, não é? Mas você sabe que tudo está infestado pelas malignidades do mundo espiritual e do próprio homem, não é? Então, quando seus pés entrarem em algum lugar, você saiba que você tem uma função com os seus pés, de pisar as hostes infernais daquele lugar, para que Deus esteja ali com você. Não é? Então, essa é uma função dos pés. Quando você pisar lá, você não precisa bater em ninguém, você não pode agir como se fosse Deus, porque você não é Deus, eu não sou Deus. Não é nada disso. Mas é os joelhos dobrados diante do Senhor, como nós oramos aqui. Aliás, quando nós entrarmos em qualquer repartição, em qualquer lugar, é muito bom abençoar aquela gente. Amém? Vou abençoar esse lugar aqui, vou expulsar, não precisa gritar lá e falar, mas na sua mente, no seu coração. Neemias ensina isso. Quando o rei perguntou para ele, ele orou. Antes de tudo, ele orou. Então, são umas dicas. Ore. Quando você sair da sua casa, ore. Quando você chegar na sua casa, ore. Não é que você vai ser religioso. Não é isso, mas ore agradecendo a Deus que você saiu de manhã e voltou de noite e teve as suas vitórias lá no lugar onde os seus pés andaram. Função dos pés, função das mãos. Amém? Queria deixar isso para os irmãos como verdade que devemos nos apegar com mais firmeza, para delas não nos desviarmos jamais. Amém? Amém. Vamos levantar. Feche os seus olhos. Você faz parte do corpo. Apegue essa verdade na sua mente, no seu coração, na sua alma. Eu faço parte deste corpo, onde Cristo é o nosso cabeça. Pai, nós sabemos que Tu reinas, Teu reino é para sempre. Tua palavra diz que o Teu reino jamais terá fim. E nós cremos que tudo que o Senhor fez é para sempre. Nós somos igreja, corpo do Senhor, porque o Senhor assim fez. E nós queremos andar, Senhor, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre cada um de nós. Nós queremos andar na verdade, Senhor.
na verdade das Escrituras, na verdade do Evangelho, Senhor. Nós queremos ser na Tua casa aquilo que o Senhor de antemão conheceu na nossa vida, antes da fundação do mundo. Ensina-nos pelo Espírito Santo. Ensina cada um de nós. Abre os nossos olhos. Abre os olhos do nosso coração. Para entendermos que somos Teus filhos, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos. E nós queremos orar, Senhor, para que o Senhor abençoe cada um, Senhor, dos nossos irmãos, trazendo entendimento, trazendo, ó Deus, graça de vida, os dons do Espírito Santo, para que cada um tenha plena convicção de poder, Senhor, exercitar aquilo que melhor sabe entregar para o Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela casa de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada família, Senhor. O Senhor traga paz nos lares dos nossos irmãos, dos nossos queridos, daqueles que fazem parte da nossa família, daqueles que fazem parte do nosso convívio. Nós queremos ser abençoadores dos lugares aonde o Senhor nos colocar. Queremos exercer os dons do Espírito Santo, Pai, para que esta igreja, esta parte do corpo, seja uma igreja gloriosa, uma igreja, Senhor, abençoada, uma igreja que abençoa esta cidade, Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, por cada vida, Senhor. Faz prosperar no coração de cada um de nós as verdades do Evangelho. Nós agradecemos por esse tempo que vamos servir, tomar a ceia, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, este vinho, este pão, Senhor, porque nós tomamos esta aliança que o Senhor fez, a aliança eterna de perdoar os nossos pecados, de nos santificar, de nos poder ser feitos povo do Senhor, ser o corpo do Senhor. Nós te adoramos nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Celso vai repartir aqui. Vamos nos assentar. Vamos esperar o Celso entregar tudo. Amém? Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero repartir um texto que lembrei agora há pouco, enquanto o Marcos finalizava a palavra. E ter assim a ousadia de dizer que todos, nesse contexto onde foi apresentada a palavra, ninguém tem pé feio. Ninguém tem pé feio. Amém? Porque Isaías 52, versículo 7 diz que quão formosos são os pés nos montes daqueles que anunciam boas novas. Isso tocou meu coração. A gente sabe no dia a dia que, por exemplo, as mulheres procuram as manicures, né, para cuidar dos pés, claro, é evidente, né? E quando a gente precisa, em alguma eventualidade, também vai até o podólogo, né? Porque a gente olha para os nossos pés, né? E cada um tem a sua imagem, digamos assim, do seu pé, né?
Mas essa palavra, ela tem uma eficácia de Deus nos nossos corações. Porque olhar para os pés é agradecer a Deus pelos pés que nós temos, né? Ele pode até ser feio, como é o caso do meu. Mas dentro desse contexto, eles são formosos, porque anunciam as boas novas. Amém? Obrigado. Amém. Tomemos ceia.